Hora de despertar, bom dia, ICL Notícias, são 7 horas e 1 minuto, eu sou o William De Luca e hoje apresento com vocês aqui dos estúdios do ICL Notícias em São Paulo, o programa Desperta ICL, todos os dias trazido para vocês nas manhãs pelo Leandro Demore e hoje comigo aqui direto de São Paulo. Vamos falar sobre os principais assuntos do dia, sobre o que de mais importante aconteceu enquanto você dormia e hoje de manhã, quando você acordou. Já aproveito para agradecer o nosso chat aqui, várias pessoas comentando o nosso programa, Maria Aparecida, Yara Braga, a Jordana Lima de Fortaleza, a Laurien Granato da Itália, a Eleonara Stein Leitão de Porto Alegre, a Márcia Rossi de Canela no Rio Grande do Sul, Maria Antonieta de São Sebastião, Luiz Fernando Pipe da Praia do Rosa em Santa Catarina, Rosângela Mendes de Caruaru no Pernambuco, Eliane Fritz do Balneário Pissarras em Santa Catarina, o Brasil inteiro e o mundo inteiro aqui conectados. Tinha uma pessoa aqui, estava no aguardo do Demore, hoje não tem Demore, hoje sou eu aqui no nosso rolê, no nosso rolê ICL, ótimo. Eu faço vários programas aqui na casa, acabo confundindo, no nosso Desperta ICL, aqui hoje, direto de São Paulo, comigo na apresentação. Vamos falar no programa de hoje para vocês já se prepararem para os assuntos que eu separei para a gente conversar na manhã desta quinta-feira. Reforma tributária aprovada no Senado Federal em 2 turnos de votação, 53 votos a 24, vitória do governo Lula, vitória do Fernando Haddad, que se esforçou muito pessoalmente na aprovação dessa reforma tributária. Eu vou trazer os principais pontos aprovados na reforma e os próximos passos da tramitação dessa reforma no Congresso. Vamos falar sobre o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Muita gente não sabia quem era, agora que muita gente sabe, as pessoas não querem mais saber quem era o prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes. E seguindo a tradição deste programa, né, com o Leandro Demore tossindo todos os dias de manhã, vai aqui minha primeira tossida do dia. O Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, gastou mais do que os últimos 4 prefeitos somados em obras sem licitação, né, e tem pedido de investigação contra o prefeito de São Paulo acontecendo aqui no estado de São Paulo. Vou trazer informações sobre isso. Obviamente, vamos falar sobre a prisão de suspeitos de ligação com o Hezbollah. A gente teve essa notícia ontem, uma notícia muito importante. A Polícia Federal prendeu 2 suspeitos aqui no Brasil, ainda procura outros 2 que estão no Líbano. A gente vai falar das implicações dessas prisões que tiveram a participação da Mossad, né, do Serviço Secreto de Israel e também do governo dos Estados Unidos, do FBI. Então falaremos também sobre essas prisões, sobre a participação do Hezbollah nesse conflito entre Israel e Hamas. Então vamos trazer também as implicações dessa prisão e tudo que a gente sabe até agora sobre essas prisões. Aparentemente, segundo informações da Polícia Federal, eram homens ligados ao Hezbollah que foram radicalizados e que planejavam atentados terroristas contra alvos israelenses no Brasil. Então vamos trazer todas as informações que sabemos até agora sobre essas prisões. Também vamos falar sobre o embaixador de Israel no Brasil, marcou uma reunião aqui lá no Congresso Federal com a participação de Jair Bolsonaro e os deputados bolsonaristas para mostrar supostamente imagens do Hamas, mas uma clara afronta ao governo brasileiro. Essa reunião do Bolsonaro, do embaixador de Israel com bolsonaristas, provocou uma reação muito grande na internet, nas redes sociais e também entre os deputados do governo. Vamos falar sobre a situação dos brasileiros em Gaza. Parece que está picotando o áudio, é isso? Vocês estão ouvindo picotadinhos? O Guilherme está aqui comigo, né? O Guilherme Bessa que me acompanha todos os dias no Rolê ICL. Hoje vocês não vão ouvir o Guilherme está só no meu ponto aqui hoje, no Desperta ICL, mas já aproveito para agradecer a nossa técnica, toda a nossa produção que está acompanhando também o programa aqui, o Guilherme, o Giovanni e todo o resto da nossa excelente equipe técnica do ICL Notícias. Vamos falar sobre os brasileiros em Gaza, para a gente fechar essa abertura do programa. Os brasileiros que estão em Gaza, a gente teve uma informação de hoje cedo, enviada pelo embaixador do Brasil na Palestina, né, o Candeias, dizendo que a fronteira entre Egito e faixa de Gaza já foi reaberta, mas os brasileiros ainda não estão nessa primeira lista divulgada na manhã desta quinta-feira. Os brasileiros
ainda aguardam com apreensão a saída da faixa de Gaza. E aí tem outras notícias que traremos no final do programa, como o novo PGR, censura de livros em Santa Catarina. Então esses assuntos todos serão tratados por mim aqui no Desperta. Eu tô com vontade de falar rolê sério o tempo todo. Não é para fazer publicidade do meu programa, mas realmente é o hábito. Vamos lá então começar sobre os principais assuntos do dia, falando sobre reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados na semana passada, hoje aprovada no Senado. Pode colocar na tela para mim, Guilherme. Senado aprova a reforma tributária em vitória do governo com apoio do Centrão. Matéria aqui do UOL, assinada pela Gabriela Vinhal. O plenário do Senado aprovou a proposta de reforma tributária, uma das principais pautas da agenda econômica do governo Lula, com apoio das bancadas do Centrão. Como o texto sofreu alterações do que foi aprovado na Câmara, ele volta para a Câmara dos Deputados para ser apreciado novamente. O mesmo resultado dos 53 senadores votaram a favor, 24 contra. Por se tratar de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, o número necessário de votos era 49, mas superou em 4. As pessoas estão reclamando que o áudio está picotando, então coloquei aqui em cima da mesa nossas caixinhas. Se estiver funcionando, vocês dão um toque aqui para mim também no nosso chat se o áudio tá bom, porque aí a gente trabalha aqui para melhorar. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, já disse que pretende concluir a tramitação da proposta ainda nesse mês, e os trechos modificados pelos senadores vão ser apresentados aos líderes dos partidos, né? O presidente Lula atuou diretamente na aprovação, ele e o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, para que este projeto, essa reforma tributária fosse aprovada no Senado com uma margem razoável de votos, as bancadas se mantiveram nos dois turnos, PSD, MDB, PT, PDT, União Brasil e PSB orientaram pela reforma e orientaram contra a reforma PL, Republicanos e Novo. Liberaram as bancadas Podemos, PP e PSDB, lembrando que o Republicanos agora é parte do governo Lula, tem ministério no governo Lula, e ainda assim votou massivamente contra a reforma tributária proposta pelo governo. A gente sempre fala que o governo de coalizão é importante para aprovar as pautas importantes do governo, as pautas importantes do país, mas aparentemente continuamos com o mesmo drama, Eu vou mostrar aqui a matéria do Poder 360, como cada um dos senadores votou no segundo turno. E tem um gráfico aqui na matéria do Poder que mostra como cada partido votou, Assim, como eu falei para vocês, nas duas votações, 53 sim, 24 não, 3 ausências, e vocês estão vendo aqui que o Republicanos, que é da base do governo Lula, deu 100% dos votos contra a proposta, 100% não, enquanto partidos como o PSD ofereceram 13 dos seus 15 votos, com 2 ausências, o MDB 11 votos favoráveis, o PDT 2 votos favoráveis, então só fecharam em 100% o PT, o PSB e o MDB. União Brasil também votou majoritariamente favorável à proposta, o PSD também, e partidos que têm ministros no governo Lula, como PP e Republicanos, votaram contra a proposta. O PL teve um traidor, um senador que votou sim favoravelmente à reforma tributária proposta pelo governo Lula, mas a gente teve aí os partidos que fazem parte da base do governo votando contra a proposta. Então, mais uma vez, a gente tem essa falta de coerência na votação dos senadores e agora provavelmente também dos deputados que fazem parte, Teoricamente, se os partidos embarcaram no governo, as bancadas no Congresso têm que embarcar junto. 7h10, estamos como de audiência agora. Você pode tirar da tela para mim, Guilherme, só para ver como a gente está de audiência, para agradecer vocês. Mais de 4.000 pessoas por enquanto. Deixem a curtida de vocês, comentem aqui, sempre que eu puder vou dar uma passadinha no chat para a gente falar sobre o que vocês estão falando também aqui do nosso programa e dos temas que nós estamos trazendo, mas mais de 4.000 pessoas ao vivo com a gente aqui. Daqui a pouquinho tem Série Notícias primeira edição, hoje com César Calejon, Vivian Mesquita e com o nosso querido Rodrigo Viana. É isso, acho que é esse o
nosso time de hoje do ICL Notícias Primeira Edição. Eu não faço hoje a primeira edição, faço só o nosso rolê ICL a partir das 5 horas da tarde. Aproveito para fazer um merchan do nosso programa para falar sobre internet, redes sociais, com um bom humor aqui a partir das 5 horas da tarde. Continuando sobre esse tema, antes de mudar de assunto, o que muda com a reforma tributária aprovada ontem no Senado? Então, matéria aqui da Folha de São Paulo, assinada pela Idiana Tomazelli, um resuminho: carros flex elétricos e benefícios a taxistas. Incentivos em especial a montadoras do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, valendo para carros híbridos elétricos que utilizem etanol ou carros flex. Também há remédios, então os medicamentos estão na lista, terão menor tributação ou serão isentos de tributação. Então, no geral, o governo acredita que ou os impostos ficarão na mesma para alguns remédios ou reduzirão para outros remédios, para outros medicamentos, né? A cesta básica nacional, então uma alíquota zerada do novo tributo para itens da cesta básica nacional, e essa escolha ainda não foi divulgada porque haverá votação de uma lei complementar para definir os produtos dessa cesta básica nacional. Hoje a gente tem uma discrepância regional muito grande. Só para vocês terem uma ideia, tem um dado aqui, tem uma tabela que essa matéria da Folha fez, sobre os itens das cestas básicas nos estados brasileiros, né? Então, por exemplo, em Alagoas, Coloral está na cesta básica. Em Goiás, absorvente, escova de dente, vassoura, queijo Minas e rapadura. No Piauí, banha suína, fava comestível e goma de mandioca. Então, nos estados brasileiros, existe muita diferença em relação aos itens da cesta básica. A cesta básica nacional será definida ainda através de projeto complementar. Um outro ponto importante aprovado: a devolução de crédito na compra de gás e na conta de luz. Então, famílias de baixa renda terão o que eles costumam chamar de cashback, né? A devolução de parte do valor que você pagou. E impostos sobre heranças, né? A proposta do relator diz que o imposto será progressivo quanto maior o patrimônio envolvido, maior a alíquota, semelhante ao que acontece hoje em relação a imposto de renda em relação aos salários. Então, estes são os principais pontos aprovados na reforma tributária ontem no Senado. Falei para vocês, 53 votos a favor, 24 contra. Matéria da Folha de São Paulo mostra o Fernando Haddad comemorando, né? O Haddad comemorou o avanço da reforma tributária e reclamou da oposição. Disse que ele lamentou, né, que os integrantes da oposição tivessem atacado o texto e votado contra o texto. Abre aspas para o Haddad aqui: houve muita atuação por parte da oposição contra a reforma. Na minha opinião, isso polarizou um pouco o debate, o que é uma questão de Brasil. A proposta de emenda constitucional nem sequer foi apresentada nesse governo, já havia tramitando desde 2019, falando sobre a atuação dos bolsonaristas contra essa proposta que acabou sendo aprovada com o voto dos bolsonaristas ou não. O Geraldo Alckmin, o vice-presidente do Brasil, comemorou a aprovação da reforma tributária também, disse que é um marco histórico, né? Deu uma entrevista ao Correio Brasiliense, aqui assinada pela Maiara Souto, dizendo que a reforma faz o PIB crescer. Então, o vice-presidente também comemorou a aprovação, disse que aqui, quando foi prefeito de Pindamonhangaba, 45 anos atrás, a reforma já era aguardada e hoje ela simplifica os impostos e também deve aumentar a arrecadação. E com isso, tem mais uma matéria aqui que eu vou trazer, a última desse tema. O Bolsonaro atuou pessoalmente para barrar a reforma tributária aprovada ontem no Senado. O Estadão flagrou uma mensagem enviada pelo Bolsonaro aos senadores, em especial fotografada com o senador Nelsinho Trade, do PSD, cujo partido é da base do governo Lula, mas ainda assim ele enviou essa mensagem para alguns senadores. Essa foi flagrada para o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul. Ele votou a favor da proposta e respondeu a mensagem chamando o contato de presidente, pediu a compreensão de Bolsonaro pela posição tomada. Então aí o Bolsonaro, aqui ó, tem a foto, vou abrir o tweet aqui, ó. JMB é como o número está salvo, né? O contato está salvo, mas aí a matéria é enviada pelo
o pedido enviado pelo Jair Bolsonaro para o Nelsinho Trade. Vocês estão vendo aí na matéria do Estadão, feita pelo Wilton Júnior, né, o flagrante feito pelo Wilton Júnior da mensagem enviada para Bolsonaro. Com isso, fechamos este tema, falamos de reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados e agora no Senado. Certamente o André Campedelli e a Débora Maganha vão falar sobre isso também no Mercado de Investimentos, também daqui a pouco, aqui na programação do ICL. Pausa para o café. Vamos falar daqui a pouquinho sobre os presos no Brasil pela Polícia Federal, numa operação que envolveu ainda Israel e Estados Unidos, suspeitos de serem simpatizantes, integrarem o Hezbollah e estarem planejando ataques terroristas no Brasil contra alvos israelenses e judeus. Então daqui a pouquinho eu trago esse tema para vocês, agradecendo, obviamente, a participação de vocês aqui. Estamos com quantas pessoas vendo agora? 5.300, 6.500 pessoas vendo o nosso Desperta ICL na manhã dessa quinta-feira. Já tem gente falando aqui, obviamente, muita gente falando sobre a prisão desses suspeitos de terrorismo aqui no Brasil, né? Suspeitos de planejar atentados terroristas. Certamente esse tema vai causar muita polêmica nos próximos dias e hoje também vamos falar longamente sobre isso nos nossos noticiários, no ICL Notícias primeira edição, no segunda edição, porque também, obviamente, todos esses assuntos que envolvem esse conflito entre Israel e Hamas causam polêmica aqui, pelo menos polêmica aqui no nosso debate. Então, daqui a pouquinho eu vou trazer esse tema, vou trazer um tema antes desse para a gente já entrar e falar sobre a prisão de suspeitos de participarem do Hezbollah. Vou falar sobre uma notícia importante que é local, que é da cidade de São Paulo, mas que é importante porque São Paulo, obviamente, tem um peso muito grande na política nacional, né? E também tem a ver com o que a gente tem falado nos últimos dias sobre o Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, do MDB, que era pouco conhecido do público em geral, mas que agora, infelizmente, está se tornando mais conhecido e não do jeito que ele queria. Matéria exclusiva aqui da Ana Paula Bimbati, no UOL, traz a informação de que o Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, gastou 295% mais em obras sem licitação do que os últimos 4 prefeitos juntos. Você pode colocar na tela para a gente, Guilherme? Já tá? Ué? Então deve ter parado o screen capture, a gente não está mostrando. Deixa eu abrir aqui para ver se a gente... Pronto? Está aparecendo aí? E então a gente teve um problema aqui. É comigo, viu, gente? Ontem a gente teve problema de áudio no rolê ICL, hoje a gente está tendo problema de áudio, a gente está tendo problema para mostrar para vocês aqui a imagem, mas a gente vai conseguir. Enquanto isso eu vou lendo. Ele está aberto aqui, tá tudo certinho. Eu vou fechar e vou abrir de novo aqui para ver se a gente consegue. Vamos lá. Como a gente já fala que quem sabe faz ao vivo, né, gente? Então... programa ao vivo tem dessas coisas, a gente vai resolvendo os problemas no ar. Foi aí? Deu certo? Então vamos lá. Então vamos lá, calma aí que vai dar tudo certo. Enquanto já vou ler alguns comentários de vocês aqui, só aproveitando enquanto para eu conseguir mostrar para vocês aqui a nossa tela, para vocês verem que eu estou mostrando para vocês aqui. Eu faço o compartilhamento daqui, pronto, foi aqui para mim screen capture. Eu vou aproveitar para ler tipo, alguns comentários de vocês. Vou fazer o seguinte, eu vou ler a matéria, daqui a pouquinho eu mostro na tela para vocês. Mas só, eu estava falando para vocês que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ele gastou 295% a mais em obras sem licitação do que os últimos 4 prefeitos juntos. Ele é pré-candidato à reeleição, mas esse levantamento feito pela Ana Paula Bimbati, do UOL, traz a informação de que dados do TCM, o Tribunal de Contas do município, apontam que o atual prefeito gastou 3,7 bilhões de reais entre janeiro de 2022 e outubro de 2023 em contratos emergenciais, ou seja, quase 300% a mais do que o total pago entre 2009 e 2021. Os últimos 4 prefeitos de São Paulo
de São Paulo somados. Isso fez com que 2 partidos entrassem com pedidos de investigação contra o prefeito Ricardo Nunes, né? O PSOL, cujo deputado federal Guilherme Boulos, aqui de São Paulo, é pré-candidato a prefeito também, com apoio do PT e do governo federal. O PSOL cobrou investigações sobre esse excesso de obras sem licitação, baseado nessa matéria do UOL de ontem, e também aí, o pedido foi assinado pela deputada federal Luciene Cavalcante e o deputado estadual Carlos Gianazzi, e o vereador Celso Gianazzi, também aqui de São Paulo. E o Kim Kataguiri, também, que é deputado federal, também pediu que o Ministério Público investigue o Ricardo Nunes por essas obras, por esses 3,9 milhões de reais em obras. Vou ter que abrir as abas tudo de novo, não vai me ajudar muito não, mas tudo bem. O Caio veio me ajudar aqui, trouxe um tablet para mim aqui, não sei se vai ajudar muito, porque eu vou ter que abrir todas as abas de novo, não vai dar muito certo não. Vamos ver se a gente consegue fazer de outro jeito aqui. A gente está tentando resolver o problema aqui que vocês não estão vendo minha tela, né, gente? E aí, sem ver minha tela para vocês, vocês não vão ver as coisas que eu estou mostrando. Mas vamos tentar mais uma vez aqui para ver se dá certo. E tá aqui. Eu fiz isso. Fiz isso já 2 vezes. Fiz de novo agora. Estamos resolvendo no ar aqui, gente. O problema é do ar. Mas se não tiver tela, tudo bem, não tem problema. Eu vou só lendo para vocês as notícias. Não tem o que fazer. Se a gente não consegue resolver o problema, a gente toca sem resolver o problema mesmo. A gente toca porque vocês estão me vendo aqui, estão me ouvindo. Já dá para saber o que está acontecendo, mesmo sem vocês terem o suporte das matérias no ar aqui. Falamos sobre o Ricardo Nunes. Vou aproveitar para ler alguns comentários de vocês aqui. Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui pra gente. A gente está com 7.500 pessoas ao vivo, agradecendo a audiência de todos vocês. Eu não estou conseguindo mostrar as matérias no ar aqui, porque a gente teve um probleminha técnico, mas estou aqui trazendo as informações e vou trazer agora o nosso principal assunto desse programa de hoje, que é a prisão desses suspeitos de integrarem o Hezbollah e de planejarem atentados terroristas no Brasil. É o tema que vocês estão comentando aqui, eu sei que vocês estão aqui falando sobre isso. Cadê? A Kei Carvalho, Jardel Lopes, o J.R. Potiguara Pereira dizendo que pelo menos o som está perfeito, então o som está ótimo, vocês estão me escutando. O Pablo Pereira dizendo, mete as vinhetas do rolê. Não dá, a gente não pode misturar programa aqui, Pablo, a gente tem que manter cada programa na sua caixinha. Eu aqui estou na minha skin de Desperta ICL, então é essa skin que eu vou usar agora até às 5 da tarde, quando a gente começa o nosso rolê. O Igor Reis diz aqui, o Brasil tem que se preparar para essas fake news. Hezbollah não faz ataque terrorista, muito menos no Brasil. Bem, o Igor disse isso pra gente aqui, mas eu preciso passar para vocês a notícia, que é a notícia mais importante desde ontem. A gente está falando sobre isso desde ontem aqui, inclusive, no nosso programa. Tipo, deu certo, Guilherme? Então, bora lá. Tipo, tá na tela aí para vocês? Que dele? Aí, deu certo, gente. Um pouquinho de fé, tudo dá certo. Voltamos aqui para poder mostrar para vocês a nossa tela aqui. Matéria da CNN Brasil. Brasileiros ligados ao Hezbollah preparavam um ataque no Brasil, diz Polícia Federal. Vou ler a matéria para vocês. Matéria assinada por Eli Jonas Maia. A Polícia Federal prendeu 2 pessoas na tarde de quarta-feira, ontem, suspeitas de ligação com o Hezbollah. A polícia cumpriu 11 mandados de busca em Brasília, São Paulo e Minas Gerais. Segundo a investigação, os brasileiros preparavam atos de terrorismo no Brasil com focos em ataques a prédios da comunidade judaica. Foram 7 mandados de busca e apreensão no DF, em Minas Gerais, 3 no DF, 1 em São Paulo e 2 mandados de prisão temporária. Um dos presos de São Paulo foi detido ao desembarcar de uma viagem do Líbano. Ele foi preso no aeroporto de Guarulhos, né, o aeroporto internacional, e a PF acredita que ele chegou com informações para repassar ao comparsa, o outro preso, para praticar os ataques. A PF batizou a operação de Operação Trapiche e também para obter provas de possível recrutamento de brasileiros para a prática de atos extremistas. Então, a matéria da CNN aqui. Vou para a matéria do Globo, também falando sobre esse assunto. Está aqui.
Matéria do Globo assinada por Eduardo Gonçalves. Alvo preso por ligação com Hezbollah carregava R$ 25 mil em espécie em aeroporto. Como eu já falei para vocês, operação em 3 estados. Esse que foi preso no aeroporto de Guarulhos foi apreendido com R$ 25 mil em espécie. O nome dos 2 presos, inclusive, não foi divulgado pelas autoridades. Tem um gráfico aqui do jornal o Globo que mostra o passo a passo dessa investigação. No começo do programa eu falei para vocês que o governo aqui do Brasil recebeu informações da Mossad, né, do Serviço Secreto de Israel e também do FBI do governo americano. E aí essas informações levaram a essa operação que ontem, né, a Operação Trapiche, que prendeu 2 homens aqui em São Paulo, um em Minas Gerais e outro em São Paulo. Segundo a investigação, eles planejavam ataques terroristas em alvos da comunidade judaica. Um deles foi flagrado fotografando alvos, né, prédios, localidades onde esses ataques poderiam acontecer. Os investigados devem responder pelos crimes de constituir ou integrar a organização terrorista e realizar atos preparatórios de terrorismo. As penas máximas somadas chegam a 15 anos e 6 meses de reclusão. Há mais 2 mandados de prisão em aberto contra brasileiros que estariam no Líbano. Então, a Polícia Federal pediu a inclusão dos nomes deles, como eu já falei para vocês, os nomes não foram divulgados, na difusão vermelha da Interpol, na lista da Interpol. Segundo a coluna da Bela Megali, do jornal o Globo, os investigadores suspeitam que eles tenham sido aliciados pelo grupo radical Hezbollah e, como eu falei, foram flagrados tirando fotos de alvos, de prédios e locais que poderiam ser alvos de ataque. Os 2 têm nacionalidade brasileira, não são libaneses ou não têm outra nacionalidade. Em nota, a PF informou que a operação visa prevenir e interromper atos preparatórios de terrorismo, além de obter provas de possível recrutamento de brasileiros para a prática de atos extremistas no país. Vou passar para uma matéria da BBC aqui. Tá para o começo. Matéria da BBC News Brasil. O que se sabe sobre a prisão de suspeitos de planejar ataques no Brasil? A matéria da BBC é bem completa, inclusive, sugiro que vocês leiam depois dos nossos programas. Fala sobre o grupo libanês Hezbollah, né? Explica quem é o Hezbollah, que também é um partido político no Líbano, né? Tem inclusive grande penetração naquela região do sul do Líbano, que faz fronteira com Israel. E que é um partido islâmico xiita e que tem um braço paramilitar apoiado pelo Irã, né? Parte do Hezbollah é financiado pelo Irã e, como eu falei para vocês, esse grupo exerce grande poder político no Líbano. Essa matéria da BBC News traz mais informações também sobre a participação do FBI e da Mossad no que eles chamam de célula terrorista aqui no Brasil, que teria ligações com o Hezbollah. A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília disse em resposta à BBC, em nota resposta à BBC, que elogia as autoridades brasileiras por sua rápida e eficaz ação para proteger o público, mas que não vai comentar, né, as investigações brasileiras em andamento. Então, uma fonte diplomática brasileira disse que o Itamaraty não foi informado de antemão sobre a operação da PF e a cooperação com as forças policiais internacionais, porque se trata de operação policial e não diplomática, e que ainda seria cedo para avaliar os eventuais impactos para as relações internacionais brasileiras. A matéria da BBC amplia também o que seriam os alvos desses ataques terroristas, supostamente ataques terroristas, né, segundo a investigação, dando conta de que os alvos já vinham trabalhando no Brasil, mas as tratativas para que ele fosse executado se intensificaram após o início do conflito entre Hamas e Israel no início de outubro, segundo fontes ouvidas pela BBC. Os supostos terroristas já teriam selecionado seus alvos, incluindo sinagogas e prédios ligados à comunidade judaica no Brasil. Um deles seria a Embaixada de Israel em Brasília. A CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, emitiu uma nota depois das prisões, manifestando enorme preocupação com a prisão de terroristas no Brasil ligados ao grupo libanês Hezbollah, que, segundo a Polícia Federal, planejavam atentados contra alvos judaicos no Brasil.
Então, está aqui o posicionamento de várias entidades, governo dos Estados Unidos, o Itamaraty, também a CONIB, envolvidos nesse debate. Você pode tirar da tela, Gui, por favor? Eu vou passar para uma outra matéria aqui. Eu vou passar no chat. Tenho certeza que vocês estão falando bastante sobre esse assunto aqui. A gente está com quantas pessoas vendo agora, Gui? Só para eu agradecer. Aqui está 8.600 já. Aqui atualizou. Então a gente está com 8.625 pessoas vendo o programa. Agradecendo a vocês. Lembrando, curtam, compartilhem, comentem para que mais gente assista junto com a gente aqui o nosso Desperta ICL. E continue com a nossa programação durante o dia aqui, o jornalismo do ICL, trazendo sempre informações importantes e análises muito importantes também durante o dia com os nossos comentaristas. Tem várias pessoas dizendo se eu vou acreditar em colonialista. Gente, eu não acredito e não desacredito em nada. Estou trazendo para vocês aqui as informações das entidades, dos órgãos envolvidos, da Polícia Federal, que inclusive é a Polícia Federal do governo Lula, né, do presidente Lula. E várias pessoas estão dizendo que é uma armação, né, que isso tudo é uma armação. A gente tem que ser sempre muito razoável ao comentar esse tipo de coisa. Eu não posso dizer que é uma armação, eu não posso dizer que os elementos são fracos sem ter visto nada da investigação. O que a gente tem até agora são essas informações oficiais, informações da Polícia Federal sobre essas prisões. Então é importante que a gente sempre reforce isso, né? Eu não estou dando aqui, nesse momento específico, eu dou muita opinião aqui no ICL, né? Tanto no N1 quanto no rolê ICL, mas aqui nesse momento eu só estou trazendo para vocês a informação de que esses dois homens foram presos e são suspeitos de integrar uma organização terrorista que pretendia promover ataques no Brasil e que tem ligação com o Hezbollah, que é um grupo político muito influente no Líbano. Então a informação que a gente tem é essa, vamos aguardar os desdobramentos dessas investigações e também vamos aguardar mais detalhes sobre essas prisões, sobre esses planos para a gente poder falar com mais propriedade em relação a esse tema. É um tema muito sensível e que a gente sempre tem que tratar com muita responsabilidade. Mas é claro, vocês têm o direito aqui de dar a opinião de vocês aqui no nosso chat. Muita gente dizendo que foi armação, muita gente dizendo que isso tem a ver com a influência do Jair Bolsonaro, né? Então, o Vinícius TE falou aqui, você é jornalista e está reportando a informação. Você tem que tomar cuidado, nós pode falar bobagem. Então, isso é verdade. Mas tem que ter responsabilidade também, viu, Vinícius? Todo mundo tem que ter responsabilidade. Nas redes sociais, todo mundo tem que ter responsabilidade para a gente não incorrer o risco de cometer injustiças, né? Então, temos que ter sempre muito cuidado. São 7 horas e 34 minutos, a gente está com quase 10 mil pessoas vendo o programa aqui, agradecendo novamente todos vocês. Última matéria sobre esse assunto, pode colocar na tela, Gui. A Mossad, né, o Serviço de Inteligência de Israel, né, ajudou a PF na operação contra o Hezbollah, diz Israel. O gabinete do Benjamin Netanyahu informou por meio de nota que o Mossad colaborou com a prisão desses dois suspeitos de planejar atentados terroristas e que teriam ligações com o grupo Hezbollah. Então, só também trazendo mais uma vez o reforço da informação. A nota do governo israelense dizendo aqui: o Mossad agradece às autoridades brasileiras por seu papel na prisão da célula terrorista operando sob ordens do Hezbollah, que pretendia lançar ataques contra alvos da comunidade judaica, diz a matéria. Então, assim fechamos o tema prisão de suspeitos de atentados terroristas no Brasil. A gente vai mudar de assunto agora, vamos falar sobre o embaixador de Israel. Você pode tirar da tela, Gui, por favor, para eu mudar de tela aqui? Tomar nosso café todo dia, né? Lá no sul, o Leandro Demore toma todos os dias o seu chimarrão. Aqui em São Paulo eu tomo o meu cafezinho. Vamos continuar falando sobre esse tema, sobre o conflito entre Israel e Hamas, sobre os ataques promovidos por Israel na faixa de Gaza, em especial sobre um personagem que tem se notabilizado no debate nos últimos dias, que é o embaixador de Israel no Brasil. Matéria da Carta Capital, assinada por Wendel Carmo. É a matéria de ontem que eu estou trazendo, ontem à tarde, eu estou trazendo agora só para contextualizar para vocês. A Embaixada de Israel convocou uma reunião
com deputados bolsonaristas. Ontem tinha gente dizendo que essa reunião tinha convocado todos os deputados, mas aqui está a imagem do convite enviado pela Embaixada de Israel, dizendo que convida alguns parlamentares selecionados para apresentar material de vídeo e imagens exclusivas coletadas com câmeras dos capacetes dos terroristas do Hamas, citando o convite de Israel, tá? Que as imagens são sensíveis, etc. E que aconteceu ontem à tarde na Câmara dos Deputados. Matéria da Carta Capital explica aqui que foram convocados pelo embaixador de Israel, o Daniel Zonshine, esses deputados selecionados, com muitas aspas, bolsonaristas, inclusive entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, os deputados de esquerda consultados pela Carta Capital, do PT, do PSOL, do PV, desconheciam a existência do evento. Ou seja, não foram convidados deputados do governo, né? Deputados alinhados ao governo do presidente Lula, só deputados bolsonaristas de oposição. E nesse evento, vou para a próxima matéria aqui, tem uma matéria da revista Fórum, assinada pelo Henrique Rodrigues, dizendo que o Daniel Zonshine, o embaixador de Israel no Brasil, insinuou que o governo do Brasil ajuda o Hezbollah. Aqui vocês estão vendo o embaixador de Israel, Daniel Zonshine, e ele deu uma entrevista antes dessa reunião dizendo que o grupo Hezbollah, baseado no Líbano, teria integrantes se infiltrando no Brasil porque, abre aspas, aqui há quem os ajude. Ainda citando o embaixador, o interesse do Hezbollah em qualquer lugar do mundo é matar os judeus. Se escolheram o Brasil é porque tem gente que os ajuda, disse o diplomata. E isso, obviamente, é mentira, né? A gente sabe que o governo brasileiro tem colaborado como pode para tentar resolver o conflito, amenizar os danos do conflito, tem atuado para impedir com que esse conflito se alastre e se prolongue. Tem interesses muito maiores do que os interesses brasileiros envolvidos nessa história, principalmente os interesses dos Estados Unidos, que são cujo Estado de Israel tem um alinhamento automático, né? E existe uma dificuldade muito grande de se atuar numa interrupção, né, num cessar-fogo desse conflito que tem matado, em especial, vítimas palestinas e, em especial, crianças e mulheres na faixa de Gaza. O embaixador de Israel se equivoca, mais uma vez, primeiro em convocar uma reunião chamando deputados bolsonaristas e o ex-presidente Jair Bolsonaro para participar de uma reunião dentro da Câmara dos Deputados. É um ataque direto à diplomacia brasileira, uma coisa que não é a primeira vez. O Daniel Zonshine, embaixador de Israel, de forma contumaz tem atacado as relações diplomáticas entre Brasil e Israel. Não sabemos se por ordem do governo de Israel ou se por iniciativa própria, mas certamente as relações entre Brasil e Israel se fragilizam ainda mais por conta da participação muito atrapalhada desse embaixador Daniel Zonshine, que tem falado várias bobagens e tem feito vários movimentos muito ruins, como, por exemplo, se reunir com Jair Bolsonaro, se reunir com os deputados bolsonaristas, pedindo sabe-se Deus o quê, já que ele tem que conversar com o governo brasileiro, que é quem toma as ações diplomáticas do Brasil. Eu ontem falei no Twitter, e o tempo dirá se eu estou certo ou não, mas me parece, e eu vou falar daqui a pouco sobre a situação dos brasileiros ainda presos na faixa de Gaza, que pode ser um movimento combinado entre o Benjamin Netanyahu, né, o primeiro-ministro de Israel, e Jair Bolsonaro, para que os brasileiros presos em Gaza fossem libertados depois de uma conversa com Jair Bolsonaro e o embaixador de Israel. Me parece muito provável. Ontem a gente discutia, o Rodrigo Viana e a Vivian Mesquita no ICL Notícias primeira edição, que não há uma explicação possível para que os brasileiros ainda continuem presos na fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, né, que não sejam libertados para poder voltar para o Brasil.
E aí ontem eu também trouxe a informação de que a CNN fez um levantamento mostrando que não existe relação entre os votos do Conselho de Segurança e a nacionalidade e as nacionalidades que estão sendo libertadas, né? Estão sendo liberadas de passar a fronteira ali em Rafah, no sul da faixa de Gaza, e o Egito. Então a gente buscava uma outra explicação. Essa pode ser uma explicação possível de que Israel, que é alinhado, né, o governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu, sempre foi muito alinhado a Jair Bolsonaro e à extrema-direita global, e isso pode ser uma ação conjunta para beneficiar politicamente Jair Bolsonaro nessa ação. Trazendo uma outra informação ainda sobre essa situação da diplomacia global, o Opera Mundi traz aqui que uma carta foi assinada por 61 deputados pedindo cessar-fogo em Gaza e convocando o embaixador do Brasil em Israel para falar na Câmara dos Deputados. 61 deputados assinaram essa carta ontem, a maioria deles deputados alinhados com o governo. E isso aconteceu após um ato na Câmara dos Deputados, onde a deputada Jandira Fegali, uma das pessoas que assinou e que encabeçou esse movimento, destacou que é preciso endurecer a relação a Israel e acredita que o governo do Brasil assim o fará depois que os brasileiros deixem a faixa de Gaza. Existe um clamor, né, ontem nas redes sociais, muita gente pedindo que o embaixador de Israel fosse chamado para falar sobre o assunto, que ele fosse expulso do Brasil e que o governo brasileiro pedisse a substituição do embaixador aqui no Brasil, mas o governo brasileiro está sendo extremamente coerente, extremamente ponderado nesse sentido. Ainda há brasileiros presos no sul da faixa de Gaza que precisam deixar o país. Enquanto isso, as relações diplomáticas precisam continuar onde estão para preservar a segurança e a vida destes brasileiros que estão na faixa de Gaza. Então, o governo brasileiro, a diplomacia brasileira age de forma muito coerente e de forma muito cuidadosa com essas pessoas. Trazendo mais duas matérias, você pode tirar tipo da tela rapidinho, Gui? Estamos com mais de 10, quase 11 mil pessoas assistindo o nosso Desperta ICL. Lembrando vocês, quem está assistindo pela TVT, quem está assistindo pela TV, a gente também está transmitindo nos nossos canais do Eduardo Moreira e do Instituto Conhecimento Liberta nas redes sociais. Quem está vendo pelo YouTube, pelas redes sociais, pelo Facebook, deixa o like, deixa o comentário, compartilha para que o nosso Desperta ICL chegue para mais gente. Eu vou aqui para uma matéria internacional, deixa eu só mandar o Google Tradutor traduzir aqui para vocês lerem junto comigo. Uma matéria da Al Jazeera, em inglês, fala sobre a Yoni Belarra, já falamos sobre ela aqui no ICL. A Yoni Belarra deu uma entrevista à Al Jazeera dizendo que Israel deve acabar com o genocídio dos palestinos em Gaza. A Yoni Belarra, ela é ministra dos direitos sociais e é líder do partido Podemos na Espanha. Ela deu uma entrevista exclusiva para Graham Keeley, da Al Jazeera em inglês, falando sobre o conflito. Então, segundo a Yoni Belarra, ministra dos direitos sociais do governo da Espanha, ela condenou os líderes mundiais por um aparente duplo padrão, dizendo que, embora os abusos dos direitos humanos na Ucrânia tenham sido denunciados, há um silêncio ensurdecedor sobre as vítimas do bombardeio israelense. Abre aspas, o Estado israelense deve acabar com este genocídio planejado contra o povo palestino. Por que podemos dar aulas de direitos humanos noutros conflitos e não aqui, quando o mundo assiste horrorizado à morte de milhares de crianças, as mães gritando desesperadamente porque testemunharam o assassinato dos seus filhos? Então a Yoni Belarra, aqui uma das principais vozes na Europa, né, que é membro do primeiro escalão do governo espanhol, falando sobre esse conflito lá em Gaza, em especial o genocídio, o termo que ela usa, e eu endosso, né, o genocídio de palestinos na faixa de Gaza. É isso que está acontecendo, é o que acontecia sistematicamente na história, mas que volta a acontecer agora de forma mais intensa nesse conflito entre Israel e Hamas. Você pode tirar da tela para mim, Gui? Eu vou passar para mais duas matérias para vocês aqui. Só mais um pouquinho de café antes. Muito bem. Mais uma tossidinha para manter a tradição do Desperta ICL.
desligar meu microfone para tossir à vontade para vocês. Vou trazer mais duas matérias para vocês aqui e vou passar por comentário de vocês daqui a pouquinho. Matéria da Agência Brasil de ontem, dizendo que os brasileiros têm expectativa de sair de Gaza nessa quinta-feira. A informação foi enviada pela diplomacia do Brasil aos brasileiros que estão na faixa de Gaza, dizendo que a expectativa é que a fronteira fosse reaberta hoje e que os 34 brasileiros deixassem a faixa de Gaza ontem, na verdade, saíssem nesta quinta-feira. Vou passar para a matéria da revista Fórum, assinada pelo Plínio Teodoro, porque a fronteira entre Israel, pela faixa de Gaza, pela Palestina e o Egito foi fechada ontem. Israel acusa membros do Hamas, acusados de terrorismo, de fugir em ambulâncias, e por isso a fronteira foi fechada. Os brasileiros, e o termo usado aqui pela Fórum é muito adequado, seguem reféns do governo de Israel, presos na faixa de Gaza. Essa informação que a gente tinha ontem é que a fronteira estava fechada. Hoje de manhã, porém, o embaixador do Brasil na Palestina deu a informação para a gente de que a fronteira foi reaberta. Porém, a lista divulgada hoje de manhã, agora já é meio-dia, lá na faixa de Gaza, na Palestina, em Israel, essa lista não continha o nome dos 34 brasileiros que seguem aguardando para voltarem ao Brasil. Então, a matéria do Plínio Teodoro aqui é de hoje cedo, mas a informação seguinte a essa que nós temos é que a fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, pela cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza, já teria sido reaberta, mas o nome dos brasileiros ainda não estão na lista. Uma agonia sem fim para esses brasileiros que a gente espera que termine logo, que os brasileiros possam voltar para casa em segurança e possam ter um pouco de conforto. A gente trouxe informações ontem aqui no ICL Notícias, vídeos, depoimentos de brasileiros que estão dizendo que está faltando comida e água para as pessoas na faixa de Gaza. Tem pessoas morrendo de fome, pessoas com sede, sem medicamento nos hospitais, sem insumos hospitalares para atender as vítimas dos bombardeios israelenses. Então a situação é dramática, sempre foi dramática, mas segue cada vez mais dramática na faixa de Gaza e afetando os 34 brasileiros que seguem reféns de Israel na faixa de Gaza. Esperamos que a diplomacia brasileira consiga avançar nesse debate com a diplomacia de Israel para que os brasileiros voltem para casa. Fechamos assim o tema Israel, Palestina, faixa de Gaza, embaixador de Israel. A gente tem mais 10 minutinhos de programa. Eu separei mais 5 noticiazinhas para vocês aqui. Pra gente... Não, Gui, peraí. Deixa eu só passar, ver quantas pessoas estão assistindo a gente agora, para agradecer de novo vocês. 11.300 pessoas, então continuem aqui com a gente. Daqui a pouquinho tem ICL Notícias primeira edição, hoje com a nossa querida Vivian Mesquita, com o Rodrigo Viana e com o César Calejon também, já que eu não faço o N1 hoje, vou ter uma folguinha aí durante o resto da manhã, preparando o Rolê ICL a partir das 5 horas da tarde, onde eu também espero vocês. Se vocês não assistiram o Rolê ICL, tá bem legal o programa, viu, gente? Assistam lá, deem uma força pro Rolê ICL também, que é o programa que eu apresento todos os dias às 5 horas da tarde. Agora sim, vamos para as 5 notícias que restam a gente falar aqui no restinho do nosso Desperta ICL na manhã dessa quinta-feira. Primeira delas, trouxemos ontem no N2, vamos voltar a falar sobre o assunto, sobre o ministro problema do governo Lula, Juscelino Filho, ministro do União Brasil do Maranhão, ministro das Comunicações. Governo Lula vê desgaste com Juscelino, mas busca evitar atrito com União Brasil. Ontem a Folha de São Paulo trouxe a informação exclusiva, em primeira mão, de que a PF aponta uma relação criminosa entre o ministro das Comunicações com empreiteiros. O União Brasil manteve o apoio ao Juscelino e o governo vê desgaste, mas que não busca atrito com o partido nesse momento. Lendo aqui a matéria para vocês da Júlia Scheib e da Victoria Azevedo e do Matheus Teixeira na Folha de São Paulo. O governo Lula reconhece o desgaste com as relações contra o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, mas auxiliares do presidente dizem que no momento não está sendo considerada a demissão do integrante do primeiro escalão da esplanada.
do Palácio do Planalto, pessoas próximas ao chefe do executivo afirmam que o caso deve ser acompanhado de perto e que é necessário monitorar os desdobramentos das investigações da Polícia Federal nos próximos dias para avaliar a permanência do ministro. E aí, tem a matéria da Folha de São Paulo aqui, eu vou clicar na matéria da Folha para falar sobre a matéria de ontem que a Folha deu de manhã. Mensagens mostram relação criminosa entre ministro de Lula e empresário, diz PF. Ministro de Lula é ótimo, né? Ministro do governo. Sempre uma tentativa, né, de colar o nome do Lula com o Juscelino. Obviamente, o Lula tem responsabilidade sobre o Juscelino porque ele é do governo do presidente Lula, mas colar o Lula no título é sacanagem da Folha de São Paulo. A polícia disse ontem, né, essa matéria foi de ontem de manhã, a gente trouxe aqui durante o ICL Notícias primeira edição, no ICL Notícias segunda edição, de que a PF afirma que o ministro das Comunicações estabeleceu uma relação criminosa com o dono de uma empreiteira investigada sob suspeita de desvios em contratos da Codevasf, a estatal que cuida do Vale do São Francisco e que está entregue, loteada há muito tempo para o Centrão, e que essa sim valia uma CPI para investigar. Se investigassem a Codevasf, não sobraria pedra sobre pedra no Centrão. A suspeita... Desculpa, gente. É o nosso ar-condicionado que está forte aqui também. A suspeita da investigação se baseia em conversas obtidas no celular do empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como Eduardo DP, e estão em relatório enviado ao STF. Na época das conversas, o Juscelino era deputado federal, né? Ele ainda é deputado federal, mas agora está no cargo de ministro das Comunicações. E isso tem a ver com uma investigação que a Folha de São Paulo já trouxe, a gente já falou bastante sobre ela aqui no ICL também, sobre esses contratos milionários da Codevasf e sobre como eles precisam ser escrutinados, né? Como o Centrão usa essa estatal para desviar recursos mesmo, na cara dura, e que o governo Lula tem que atuar para impedir que esses desvios aconteçam, porque será responsabilizado por eles também. A gente sabe que é o modus operandi do Centrão, né? Conquistar cargos, espaços no governo, espaços em estatais para poder beneficiar os seus espaços eleitorais, né? Os seus currais eleitorais em todo o Brasil. É isso que o Centrão faz. E a Codevasf é um desses espaços onde o Centrão atua. Falamos sobre isso, vamos mudar de tela e de tema. Temos mais 7 minutinhos de programa, vou passar por alguns temas rapidinho com vocês. Bolsonarista diz que vai punir filha se ela tirar nota boa no Enem. Matéria do UOL, né, do Estadão Conteúdo, na verdade, republicada pelo UOL, mostra o deputado Gustavo Gayer, do PL, dizendo que se a filha dele, que tem 17 anos, for bem no Enem, ela vai ser punida, dizendo que as pessoas que tiverem um desempenho positivo na avaliação são avatares ideológicos. Tem o vídeo no Twitter, eu vou rodar o vídeo para vocês aqui, para vocês escutarem. Vamos ouvir o vídeo. Eu falei para minha filha de 17 anos que fez essa porcaria aqui no domingo, que se ela tiver tirado uma nota boa... Ué, tá com áudio aqui. Porque tava com áudio, tava ouvindo, agora tá com áudio? Eu falei para minha filha de 17 anos que fez essa porcaria aqui no domingo... Não? Que se ela tiver tirado uma nota boa disso daqui, ela vai sofrer punição. Porque se uma pessoa que tira uma nota boa nisso aqui, uma pessoa que se sai bem nessa abominação, já não é mais um indivíduo. É um avatar ideológico. É uma pessoa que nunca vai alcançar suas reais potenciais, nunca vai conseguir pensar por conta própria. Mas, talvez um dia vire um parlamentar para sentar aqui na educação para defender as abominações que a esquerda defende. Obrigado, presidente. Eu falei... Aí o deputado federal Gustavo Gayer falando sobre a prova do Enem, diz que vai punir a filha se ela for bem no Enem. Essa gente é muito maluca, né? O deputado Gustavo Gayer, que já virou personagem aqui várias vezes no ICL, por conta dessas abominações que ele fala, né? Foi feito durante essa declaração do Gustavo Gayer foi feita durante uma sessão da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, que ouviu o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o Anísio Teixeira,
Mentira, o nome do INEP é Anísio Teixeira, o nome do presidente do INEP é Manuel Palacios. E aí, na audiência, o Palacios disse que não demoniza o agronegócio e defendeu o Instituto das acusações de viés ideológico na prova do último domingo. Inclusive, Gui, tira da tela um pouquinho, eu vou só pegar aqui, porque o André Graziano, aqui da nossa produção, mandou para mim ontem uma matéria, e eu vou mostrar para vocês aqui. Tem uma crítica em relação à prova do Enem, né, de que os dados do Enem, que as informações do Enem seriam ideológicas. Está aqui, ó, a matéria do Nexo de ontem. 86% das questões do Enem 2023 são da época de Bolsonaro. Então, a maioria das questões do Enem são da época do ex-presidente. O dado foi apresentado pelo presidente do INEP nessa audiência onde o Gustavo Gayer disse esta obscenidade. O exame teve perguntas e respostas criticadas pela bancada ruralista e por aliados do ex-chefe do executivo. Então, bacana, obrigado. 86% das questões do primeiro dia da prova do Enem foram elaboradas entre 2019 e 2021, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então essa reclamação do Gustavo Gayer era só mais um espantalho do bolsonarismo. Vamos para tem mais 3 minutinhos de programa, vou passar por mais 2 temas muito rapidinho com vocês, 1 minutinho cada um. 12 mil pessoas vendo o programa, agradecendo a todo mundo que está assistindo aqui. Lembrando, deixem o like, sentem o dedo no like, nos comentários e compartilhem o vídeo para a gente chegar a mais gente. Esse caso aqui é a matéria da Dagmar Splautz, uma amiga muito querida lá de Santa Catarina. A Secretaria de Educação de Santa Catarina divulgou um ofício para todas as escolas estaduais de Santa Catarina, determinando a retirada de circulação de 9 obras, de 9 livros. Entre esses livros, tem a listinha aqui, ó, Donnie Darko, de Richard Kelly. Se vocês não assistiram, um excelente filme para vocês assistirem, fica a indicação. Exorcismos, de Thomas Allen. It, a Coisa, de Stephen King. Laranja Mecânica, 30 Reasons Why, né, um livro que gerou depois uma série na Netflix, Os 13 Porquês, e o Diário do Diabo, Os Segredos de Alfred Rosenberg, o maior intelectual do nazismo. Ontem, nas redes sociais, essa lista circulou de forma muito amplificada, muita gente compartilhou essa lista, dizendo que o governo de Santa Catarina estava censurando alguns temas, o que realmente faz todo sentido, visto que o estado de Santa Catarina é governado pelo fascista de extrema-direita Jorginho Melo. Então, essa lista rodou ontem, a gente deve falar sobre isso no resto da nossa programação hoje, sobre essa censura de livros em Santa Catarina. A Dagmar Splautz, do NSC Total, perguntou para o governo de Santa Catarina por que esses livros foram retirados, e eles disseram em nota que os livros não são proibidos, mas serão redistribuídos após recolhimento. Diz que está redistribuindo os títulos das bibliotecas nas unidades da região para adequar as obras literárias às faixas etárias de diferentes modalidades oferecidas na rede de educação. Então, aqui está uma matéria para a gente fechar o nosso Desperta ICL, falando sobre os livros proibidos pela Secretaria de Educação de Santa Catarina. 7 horas e 59 segundos, agradecendo a todos vocês que estiveram comigo aqui, Ivanor Mielke, Davi Roge, Dominique, Júlio Cesari, Algenir, todo mundo. A Laurita falou, é censura mesmo, então eu acho que é censura mesmo. A gente vai falar sobre isso no resto da nossa programação. A gente termina aqui o Desperta ICL, hoje com quantas pessoas viram aqui, Guilherme, para a gente fechar o programa? Mais de 12 mil pessoas vendo o programa. Fiquem agora com o nosso ICL Notícias, primeira edição, com a minha querida Vivian Mesquita. Eu volto às 5 horas da tarde com o nosso Rolê ICL. Um beijo para vocês e a gente se vê na programação aqui do ICL. Uma das iniciativas mais revolucionárias e incríveis que aconteceu no Brasil nas últimas décadas foi a captação de 17 milhões de reais para trabalhadores do campo, para cooperativas de agricultores familiares, a uma taxa de juros menor do que a da caderneta de poupança. Quando isso aconteceu, os donos de bancos, os donos de corretoras, os barões do agronegócio ficaram revoltados, em fúria mesmo, e vieram atacar a operação com todas as suas forças. Inclusive,
me convocando para ir para a CPI do MST, alegando que eu era o financiador desse movimento que tanto terror leva ao campo no Brasil. O que eles tanto temiam? Por que eles tanto se incomodaram com essa operação? Você tem interesse em descobrir? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, o ICL vai lançar o seu primeiro documentário original. E trechos desse documentário serão exibidos para poder alimentar um debate com os maiores conhecedores da questão do campo no país. Entre eles, João Pedro Stedley, uma das lideranças históricas do movimento dos trabalhadores sem terra. Para você participar desse debate e assistir aos trechos inéditos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscrever gratuitamente. Ninguém pode perder esse encontro, até para assistir esses trechos inéditos e ouvir tudo o que vai ser falado.